número, né? 17 livros, poéticos 5, proféticos 17. Livros históricos em passado, poéticos o presente, proféticos o futuro. Os históricos têm por assunto os períodos da história de Deus, os poéticos tópicos de interesse e os proféticos tipos de você tem, já foi até dito, você tem essa liberdade de estar pegando essa mochila dentro da plataforma para que você possa estar acompanhando. E você tem o seguinte, bom, nos livros históricos, né, você tem os 5 primeiros livros, que chamados de o Pentateuco. Os poéticos você tem Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos. Os proféticos você tem, né, os 5 primeiros livros chamados Profetas Menores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Outros 12 também que são chamados de histórico. Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro livro dos Reis, Crônicas, segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bom, interessante, irmãos, vocês terem uma ideia, essas atividades existem para que vocês possam estar fazendo, de que cada livro ele possui uma mensagem única para nós, ok? E é interessante nós termos atenção que, por mais que eles tivessem ocorrido em tempos diferentes, eles trazem conceito único de aprendizado para a nossa vida no cotidiano e a nossa vida espiritual. Bom, aí entra aquela questão. Quais idiomas o Antigo Testamento foi escrito? E aí? Quais idiomas o Antigo Testamento foi escrito? Tá de novo? Hebraico. Hebraico Oi. e algumas partes em aramaico. Hebraico e algumas partes do aramaico? E aí? Quais idiomas o Antigo Testamento foi escrito? Hebraico e aramaico? O hebraico é aquela parte lá que é paleo-hebraico, tá? Lembrando, Moisés... Ó, Moisés. Moisés. A gente vai tendo esse avanço. Ok? Eu sei. Apenas um detalhe que é interessante, meus irmãos, vocês saberem. O Antigo Testamento ele vai ser escrito, e eu vou espelhar aqui novamente a apostila que eu vi que para alguns estava falhando aqui. Deixa eu botar a apostila aqui de novo. Aparece para todos a apostila novamente? Me dá esse feedback, por favor. Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo? Sim. Show. Tá aparecendo. Olha só. A Bíblia ela não vai ser escrita em apenas um único idioma, né? Ela chega a nós no português e tudo mais, entretanto, ela vai ser tradução de tradução. O livro dos Antigos Testamentos, em sua maioria, ela vai ser escrito em hebraico, o hebraico semita, o hebraico oriundo do povo de Israel, o povo hebreu. Pequenas partes de alguns livros, como, por exemplo, Gênesis, Esdras, Neemias e Daniel, vão ser escritos em aramaico. Por quê? Qual a diferença do hebraico com o aramaico? O hebraico, normalmente, né, originalmente, ele não era uma língua não vocalizada na escrita, né? Ele seguia apenas a questão consonantal. O hebraico ele não tem vogal. Quando a pessoa vai falar uma palavra em hebraico, ela faz uma colocação, ela vocaliza a vogal junto à consoante. Ok? Quando você estuda o alfabeto hebraico, você tem que ter uma ideia de que ele vai ter, né, as palavras, vai ter as letras ali em consoantes e tudo mais, entretanto, você não tem vogal. E, bom, por isso ela se tornou uma língua quase que morta. Quando os masoretas resolveram, na Idade Média, incluir os escribas, chamam assim, língua da Torá. Tem uma palavra Professor, aparecendo de novo, tá parecendo até que tá parecendo que o irmão tá falando em hebraico. Tá falhando de novo. Tá falhando de novo, gente. Que isso? Também. Falhando de novo. Deixa eu botar, eu vou exibir aqui a apostila para vocês. Deixa eu apresentar aqui de novo ela. Pera aí. Deixa eu parar a apresentação e vou tentar botar aqui de novo.
Me ouvem bem agora? Sim, sim, voltou ao normal. Voltou ao normal? Parou no maçoretas. Nos maçoretas. Maçoretas. Ok. Eu vou explicar rapidamente para eu poder exibir o alfabeto hebraico para vocês. Os maçoretas, pessoal, eles vão incluir na Idade Média o que os escribas chamam de nekudot, que eram sinais vocálicos. O que são esses sinais vocálicos? São sinais que você vocaliza, né? Quando você fala em hebraico, você não tem o hebraico, a vogal aparecendo no hebraico, você tem a consoante. E eu quero mostrar para vocês como assim, né? Como assim que tem consoante como não tem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aparecendo aqui para vocês esse alfabeto em hebraico? O Aleph, o A, o Bet, né? Tá aparecendo? Vocês vão notar que algumas palavras elas têm algumas sinalizações em cima. Entendeu? Você tem sinalização em cima de alguns pontos. Entendeu? Estão vendo aqui? Essas sinalizações em cima? Essas sinalizações, quando ela aparece em uma palavra em hebraico, elas têm a intenção de dar uma intenção de vogal. Aí eu vou até voltar aqui para a apostila. Ou seja, aqui, deixa eu mostrar o alfabeto em hebraico para vocês. Está aparecendo esse alfabeto em hebraico? Aqui da apostila? Aparece para vocês? Sim. Sim, tá aparecendo. Vamos lá. Você tem o Yud, o Tet, o Shet, Zain, Vav, Haim, Dalet, Gimel, Bet, Aleph, Resh, Kuf, Tzad, P, Ain, Samek, Nuk, Men, Lamet, Kaf, Tav e Shin. São letras que estão presentes no alfabeto hebraico. E você vai notar que cada uma delas tem uma única entonação e eram utilizadas na hora de falar, como mostrei para vocês do paleo-hebraico. Como ela é dita e como ela foi transformada. Ok? Bom, vamos lá, pessoal, rapidinho. Vou falar essa última parte aqui para a gente poder entrar no nosso intervalinho de 10 minutos. Aqui você tem o alfabeto aramaico. Olha que ele é até parecido com o hebraico, mas tem uma curiosidade que eu vou falar depois. Você tem o Kaf, o Yud, o Tet, o Ret, Zain, Wav, Re, Dalet, Galmal, Bet, Alaf, Tal, Shin, Resh, Kop, Sathe, Pe, Ain, Senkat, Nud, Min e Lamad. Esse era o aramaico. Tanto o hebraico quanto o aramaico era dito por Jesus. Professor, qual a diferença do aramaico para o hebraico? Simples. O aramaico ele tem o mesmo peso no Antigo Testamento que o grego vai ter no Novo. Ele era uma língua mais fácil de compreensão para os demais povos. Tanto que o livro de Esdras, quando o Esdras volta com o povo do cativeiro, o povo vai ter uma dificuldade muito grande de entender a língua que foi escrita na lei, que a lei foi escrita no hebraico. Então foi necessário alguém que soubesse o aramaico para traduzir ao povo, porque o povo ficou muito tempo no cativeiro. Então não praticava mais tanto o hebraico. Então, quando eles receberam a tradução do hebraico para o aramaico, entendendo a lei, eles choram, eles se rasgam, porque eles começam a ver a necessidade que eles tinham novamente de voltar à essência para com Deus e também para com a Torá, para com a lei do Eterno. E, bom, útil, para a gente poder fazer o nosso intervalinho, você vai ter a Septuaginta. Professor, a gente poderia dizer que assim, de grosso modo, né, que o aramaico é como se fosse uma língua, primeiro que seria uma língua de uso comum entre todos os povos para comércio, né, essa coisa toda. A gente poderia dizer que o aramaico seria como que uma língua coloquial do hebraico, como o grego arcaico em relação ao grego koiné. O koiné já foi uma linguagem já mais clara, mais coloquial. Assim, eu vou trazer de uma forma. Você tem razão no que você colocou, né? Uma linguagem mais clara e tudo mais. Mas, por exemplo, vou apenas dar um exemplo claro.
A mesma coisa que o inglês é hoje no mercado, né, mercado internacional, era o aramaico e era o grego. Uma língua de fácil compreensão, que todos falavam. Quer ver uma curiosidade muito legal? Dentro do hebraico, você não tem palavras de baixo calão, você não tem palavrão. Mas no aramaico tu tem. Porque o hebraico, até nas palavras do pastor Paulo Judeu, é uma língua sagrada. É uma língua que vem de Deus, a língua dos céus, né? Então, você tem certo cuidado, e o povo falava muito aramaico, era mais fácil de compreender. Mas aí, vamos voltar rapidinho aqui para a Septuaginta, para a gente poder fazer o nosso intervalinho? O que ocorre? A Septuaginta, pessoal, vai ser também uma língua, que no caso é a grega, vai ser uma tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Ela vai ocorrer com a chegada ele vai ocorrer ali pós Testamento. Finaliza o Novo Testamento. Você vai ver da Grécia, no caso o Império Mundial. Professor, tá travando de novo aí. O áudio tá ruim, professor. Deixa eu tirar por esse. Tá me ouvindo agora? Melhor. Estão me ouvindo melhor agora? Ok. Estão me ouvindo melhor agora? Tá dando... Agora sim. A princípio melhorou. Mas tá intermitente esse Melhorou problema agora? aí. Não sei, mas você tá normal. Vamos lá, rapidinho para a gente fazer. Deixa eu dar essa explicação. Depois eu vou tentar fazer uns acertos aqui. E a gente... Vou tentar no próximo bloco a gente ficar com uma aula certinha. Vamos lá. O que ocorre? A Septuaginta ela vai ser uma tradução feita do grego, do hebraico para o grego, aonde nós vamos ter, dentro desse contexto, o Antigo Testamento sendo traduzido no período conhecido como helenismo, com a presença do Império Greco-Macedônico influenciando até a sociedade hebraica com uma corrente criada pelos Ptolomaitas, que eram de origem de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande, que vai dominar ali a região de Alexandria, no Egito, e ele vai querer ter para a Biblioteca de Alexandria uma tradução grega. Por que é chamado de Septuaginta? Septuaginta. Gente, de novo, ficou ruim de entender. Por que é chamado de Septuaginta? É porque está ligado ao Antigo Testamento, no caso da tradução de 70 anciões que traduziram o hebraico para o grego, o Antigo Testamento. E dessa forma, formou-se aquilo que nós conhecemos como Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Só que aí você tem um problema. Quando eu faço essa tradução, o hebraico ele tem uma tradução única e o grego tem outras. Quer ver um exemplo claro disso? Todos me ouvem? Todos me ouvem? O que significa isso? O que significa êxodo? Saída? Saída. Êxodo, vou até escrever aqui. Êxodo, saída. Mas no hebraico, se eu não me engano, depois qualquer coisa eu corrijo, pessoal. Êxodo, no hebraico, é Shemot. Qualquer coisa, tu me corrija aí, diretor, por favor. Ok? Shemot. Shemot, né? É êxodo, tá correto, é êxodo. Sabe o que significa êxodo no hebraico? Os nomes. Que estranho, né? Hã? Não entendi. O que tem uma coisa a ver com a outra? Êxodo é saída. Mas espera aí. No hebraico, êxodo é Shemot, os nomes. O que tem a ver? É porque quando Moisés escreve o livro do Êxodo, ele está fazendo referência aos nomes daqueles
que saíram do Egito. Ok? O Êxodo não narra apenas a peregrinação do povo em meio ao deserto. O Êxodo também vai falar sobre os nomes daqueles que saíram do Egito. Ok? Pessoal, vamos fazer o nosso intervalinho de 10 minutos. 11h30, a gente retorna. Ok? Vamos desligar nossa câmera e nosso microfone. Daqui a pouquinho a gente está retornando.